Olá, pessoal. Eu sou a Vivian Maeda, sou psicóloga, orientadora de carreira e especialista em recursos humanos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as escalas dos pilares de resiliência, que é o teste de escalas que nós vamos avaliar condições emocionais para que você possa melhorar sua performance. Então, lá no workshop, nós falamos sobre avaliação de desempenho, sobre o chá, que é o que engloba as competências, né, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude. Trouxemos alguns exemplos de indicadores de avaliação de desempenho, como liderança, gestão de conflitos, né, e agora nós vamos falar sobre os aspectos emocionais que envolvem o desempenho. Então, naturalmente, se eu não estou bem emocionalmente, vai interferir na qualidade do meu trabalho, na minha produtividade, nas minhas realizações, tanto na vida pessoal quanto também na vida profissional. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, as escalas dos pilares de resiliência, ela é composta por 11 pilares. Nós vamos falar sobre aceitação positiva de mudança, vamos falar também sobre a autoconfiança, o bom humor, a autoeficácia, o controle emocional, a empatia, a independência, a orientação positiva de futuro, a reflexão, a sociabilidade e os valores positivos. Esses 11 pilares, eles compõem o nosso estado emocional, ou seja, a capacidade que eu tenho de lidar com pilares de trabalho e pilares sociais, o quanto eu lido com situações conflituosas e difíceis e o quanto eu saio fortalecido. Aqui a gente está falando não de um otimismo, como que eu poderia exemplificar, da gente trazer tudo para o lado otimista, não é isso. A resiliência é uma capacidade do nosso organismo de se adequar às situações da melhor maneira possível, e não, de repente, somente de um otimismo excessivo, tá? Digamos assim. Então, é muito importante a gente deixar claro qual que é o conceito de resiliência, né? Então, é a gente ter demandas que são desafiadoras na nossa vida e a gente encarar da melhor maneira que a gente puder, não necessariamente com um otimismo excessivo, mas encarar de uma maneira adequada, que o nosso organismo esteja adequado para não fragilizar, para não frustrar, para não paralisar o organismo de fazer, de buscar, de realizar, de concretizar os objetivos, tá? Então, eu vou definir um pouquinho aqui para vocês, vou apresentar a definição para vocês das escalas, né, do que vai ser avaliado no EPR e o quanto essas escalas a gente conseguir gerar esse autoconhecimento, se autoconhecer, contribui para o nosso desenvolvimento, contribui para a nossa autossatisfação, para a nossa realização. Então, vou começar falando sobre o pilar de aceitação positiva de mudança. É um fator que se refere ao reconhecimento de que as mudanças e situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento. Então, quando a gente fala em aceitação positiva de mudança, é um pilar de trabalho. O EPR, ele se resume a pilares de trabalho e pilares de relacionamento. Então, para que eu possa alcançar coisas na vida, minhas metas, meus objetivos, é importante que eu esteja muito bem alinhado à minha sociabilidade, que eu tenha sempre parcerias, porque a gente não consegue nada sozinho. Então, que eu consiga fidelizar as pessoas para que possam ser amigas das minhas metas. E é importante também que eu esteja proativo nesse processo de desenvolvimento, ou seja, para que eu alcance as coisas que eu quero, eu vou precisar entrar num movimento, vou ter que ter estratégias. Então, é fundamental que eu tenha aí tanto os pilares de trabalho quanto os pilares sociais bem desenvolvidos, para que esses pilares juntos formem essa capacidade da gente conseguir concretizar, alcançar e naturalmente obter a satisfação, a realização. Então, o primeiro pilar, que é um pilar de trabalho, é o quanto a gente consegue aceitar mudanças,
se a gente aceita de maneira positiva, de maneira negativa e o impacto que isso tem. Se eu não aceito positivamente as mudanças, naturalmente eu me torno mais inflexível, né? Então, dentro do meu ambiente de trabalho, sempre terão mudanças, e aí eu sempre emito aqueles comportamentos padrão, o que naturalmente pode acabar interferindo no meu desempenho na vida profissional. Na vida pessoal também, se eu não me abro para novos processos, para novas coisas, novas experiências, eu sempre vou viver o mesmo, né? Então, até que ponto isso é positivo? O outro fator que envolve a resiliência é a autoconfiança. A autoconfiança, aqui no IPR, ela se refere ao quanto eu me coloco seguro nas situações, ou seja, o quanto eu ajo, o quanto eu vou para o mundo da ação e concretizo as minhas ideias, os meus projetos, com segurança, né? Muito importante a ação, mas é importante a gente definir aqui a autoconfiança, ação com segurança. Então, no que ela se refere aqui no IPR? É a pessoa que é segura, que acredita que pode se colocar diante de qualquer situação com uma postura forte e eficaz. Um segundo conceito, o terceiro pilar que complementa aqui a autoconfiança é a autoeficácia. O que seria a autoeficácia? Dentro do senso comum do que a gente fala que a autoconfiança e eu crer na minha capacidade, aqui se refere à autoeficácia no IPR. Então, é a crença de que eu acredito ser capaz ou não de executar determinadas atividades. Então, quando eu acredito que eu sou capaz, eu vou emitir os esforços necessários e eu tenho uma segurança porque eu tenho estudo, porque eu adquiri conhecimento, porque eu adquiri experiências passadas que me geraram essa segurança para que aqui no mundo das ideias eu consiga ter firmeza e convicção das minhas ideias. Então, isso vai gerar essa segurança, essa crença de que eu sou capaz de realizar, de alcançar. Quando eu não tenho essa autoeficácia desenvolvida, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não acreditando na minha capacidade, pode ser por meio de não ter conhecimento técnico, às vezes sobre uma determinada habilidade, uma competência. Então, eu vou precisar me aprimorar, eu vou precisar estudar, eu vou buscar me aprimorar para que eu consiga fortalecer essa crença de que eu sou capaz. Então, se o problema for falta de conhecimento, eu vou adquirir o conhecimento necessário. Se o problema for falta de experiência, eu vou ter que me colocar em situações, ter atitudes para que eu adquira experiência e naturalmente eu desenvolva esse fortalecimento de crença de capacidade. O próximo pilar, então, é um pilar também que envolve trabalho. É o bom humor. O bom humor a gente não se refere somente ao sorriso no rosto, mas aqui a gente fala da maneira como eu encaro as adversidades da vida. Então, se eu encaro, tenho um problema, ao invés de remoer o problema, eu resolvo e viro a página. Naturalmente, eu levo a vida com mais leveza. E isso, lógico, que vai se sobressair nas minhas expressões corporais e faciais. Agora, quando eu remoo muito, às vezes o problema já foi resolvido e eu tô remoendo, isso naturalmente pode gerar o quê? Uma expressão facial mais fechada, uma expressão corporal menos aberta. Então, as pessoas que se aproximam vai te enxergar, vai te ver como uma pessoa mais fechada, como uma pessoa mais pessimista, né? Então, aqui, o sorriso no rosto, né, é uma consequência da forma como você está encarando as adversidades. Se é de maneira otimista, se é de maneira mais carregada, e principalmente quando você remoe os problemas. Ao invés de resolver e virar a página, encarar com mais leveza, errou, todo mundo erra, vamos consertar e vamos continuar tocando a vida, a gente remoe, se culpa, e aí naturalmente isso vai se expressar no nosso comportamento e nas nossas expressões. Então, aqui se refere ao bom humor. Depois, a próxima definição é com relação ao pilar do controle emocional. Quando a gente fala do controle emocional no IPR, ele se refere à capacidade de uma pessoa controlar suas emoções, evitando assim ter ataques de ira e condutas agressivas,
Pessoas emocionalmente controladas apresentam um manejo adequado da expressão dos seus sentimentos sem se mostrar imprevisível em suas expressões, ou seja, tem estabilidade de humor. Existe a regulação emocional, ou seja, a capacidade de expressar adequadamente as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Então, aqui o que acontece? Se eu tenho um controle emocional apurado, independente se eu estou passando por uma situação aversiva ou uma situação positiva, eu vou conseguir ser assertivo na maneira de me comunicar, na maneira de solicitar algo a alguém, e naturalmente eu vou obter essa assertividade e a fidelização dessas pessoas, desses vínculos. Agora, se eu não tenho um controle emocional apurado, eu posso perder, eu posso fragilizar relacionamentos que são importantes. E aí, naturalmente, isso também não vai ser positivo. Eu posso tomar decisões precipitadas, porque eu não tive um controle emocional. Então, eu posso agir por impulso, né? E isso afetar tanto tomadas de decisão, tanto trabalho, resultados no trabalho, como também a qualidade nos relacionamentos. Após o controle emocional, aí nós temos a empatia. Aqui a empatia no IPR, ela se refere à habilidade de se colocar no lugar do outro, mas não é somente isso, tá? Mas além de se colocar no lugar do outro, é de perceber o estado emocional das pessoas através das expressões. Então, eu não preciso perguntar para a pessoa se ela tá bem, eu já consigo olhar e consigo captar se essa pessoa está bem ou não. E aí, naturalmente, eu passo a emitir comportamentos de respeito, se eu tenho uma cobrança para fazer e essa cobrança ela não é tão emergencial, eu posso postergar para um momento que essa pessoa esteja mais receptiva. Então, eu passo a respeitar mais as limitações do outro. Naturalmente, eu consigo obter uma assertividade melhor nos meus relacionamentos e consigo fidelizar essas pessoas, consigo manter parcerias que são importantes em prol das minhas metas e objetivos de vida e de carreira. E aí, após a empatia, nós temos também um outro pilar que é avaliado no IPR, que é a independência. Aqui, a independência no IPR, ela está relacionada à capacidade de eu me manter distante emocionalmente e fisicamente de outras pessoas, porém, sem cair no isolamento. Ou seja, aqui o que envolve é eu não necessariamente depender das pessoas para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, lógico, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir opinião, mas não necessariamente que eu dependa daquela pessoa de ter a companhia para executar uma determinada atividade ou fazer algo que eu gostaria de fazer na minha vida porque eu não tenho companhia, né? E isso gera muita frustração, porque quando a gente tem algo que depende exclusivamente de nós, é muito mais fácil, a gente consegue alcançar uma realização maior do que quando a gente necessariamente depende do outro, da resposta do outro. Então, aqui vai avaliar o quanto você depende emocionalmente do outro para tomadas de decisão, para o que você vai executar em relação aos seus objetivos também de vida e de carreira. Aí, o próximo pilar avaliado no IPR é orientação positiva de futuro. Aqui eu falo que é o combustível vital do IPR, porque nem sempre o presente é tão favorável. Então, quando nós acreditamos que melhores dias virão, naturalmente a gente passa a emitir os esforços no presente que são necessários em prol de obter resultados no futuro. Então, aqui, quando a pessoa não tem esse combustível vital, não tem essa orientação positiva do futuro positiva, entende-se que é uma pessoa que está mais fincada no presente. E se o presente não estiver tão favorável, é uma pessoa que tende muito mais à reclamação, a postergar as atividades, a não executar, a se sabotar, porque ela também sabe que na cabeça dela, ela imagina que aquilo não vai adiantar, que não vai ter algo positivo que ela possa colher no futuro. O próximo pilar é a reflexão. A reflexão no IPR se refere à capacidade da pessoa de manter um autodistanciamento diante de problemas para poder refletir sobre a melhor solução, com sabedoria, inteligência e crítica,
se refere ainda à capacidade de compreender as qualidades de si mesmo e dos outros e poder refletir de uma forma ativa e pessoal sobre as experiências vividas. Ou seja, o que é a reflexão? É eu manter o meu controle emocional aqui bastante apurado, no sentido de eu conseguir refletir sobre uma situação sem envolver o lado emocional. Ou seja, aqui é uma capacidade mais analítica, mais crítica, de compreender, né? O problema, de compreender o que envolve o problema para que eu possa tomar melhores decisões. Então, aqui envolve um raciocínio lógico bastante apurado, né? Vai envolver um distanciamento emocional para que eu consiga tomar melhores decisões de maneira pensada, bem refletida, bem analisada, bem inteligente e bem crítico também, tá? Após a reflexão, vem a sociabilidade. Só recapitulando. Então, se a minha reflexão não está tão apurada, eu corro o risco, muitas vezes, de só me deixar levar por emoções. E aí, às vezes, não tomo decisões tão assertivas, o que pode impactar nos meus resultados. Quando ela é apurada, eu consigo, sim, entender que eu preciso analisar de maneira mais crítica para conseguir tomar melhores decisões. Tá? Então, é muito importante que esse pilar também tenha aí um cuidado ao desenvolvê-lo, né? Porque ele vai envolver um certo distanciamento de questões emocionais para pensar mais criticamente. Mas é importante também nós pensarmos que é importante, as emoções também são muito importantes. Então, é um ponto de equilíbrio entre a razão e entre a emoção. Após a sociabilidade, a reflexão, nós vamos vir agora com o pilar de sociabilidade. O que seria sociabilidade no EPR? Ela se refere à habilidade de se relacionar e de criar laços de intimidade com outras pessoas, com o intuito de equilibrar a própria necessidade de afeto. Então, aqui vai envolver a qualidade nas relações, vai envolver eu estar envolvido, eu me abrir para me envolver em novas relações, que podem ser profissionais, podem ser pessoais também, é o estar aberto a ter novas relações na minha vida e também a manter os vínculos que eu já possuo, um esforço em manter os vínculos sociais que eu já tenho, né? E além de me abrir também para novos relacionamentos. Quando a sociabilidade é alta no EPR, o que ela traz de positivo? Ela vai trazer fidelização das pessoas rumo às minhas metas, vai trazer companheirismo, cumplicidade do outro, porque dificilmente nós alcançamos algo sozinhos, sempre precisamos das outras pessoas caminhando junto com a gente. Quando a sociabilidade aponta um pouquinho mais baixa, pode ser, por exemplo, um processo de luto, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas aqui pode envolver dificuldade, por exemplo, em estabelecer vínculos, em adquirir parcerias que são importantes para o trabalho, para o alcance de metas, tá? Então, aqui também é bastante importante a gente olhar com muito carinho, com bastante atenção para esse pilar. Não quero dizer que as pessoas que não dão tanta preferência para esse lado da sociabilidade, que elas se tornem sociáveis, não é isso. Vai depender muito da meta de vida e de carreira que essa pessoa tenha. Mas é importante a gente entender que quanto mais a gente conheça pessoas, se abra para pessoas, que se abra no sentido de se proporcionar, né, se autoproporcionar o conhecer pessoas diferentes e o quanto esses vínculos podem ser assertivos em rumo às nossas conquistas, em rumo às nossas metas e objetivos de vida e carreira. Após a sociabilidade, o próximo pilar é os valores positivos, que se refere à qualidade de se comprometer com valores e de estender o desejo pessoal de bem-estar a toda a humanidade. Então, aqui vocês podem me perguntar, quem tem valores positivos baixos, quer dizer que não se compromete com as pessoas, que não deseja o bem-estar para as pessoas? Não é isso. Valores positivos aqui no EPR, ele se refere ao quê?
é a pessoa que vai trazer muito a solidariedade. Então, às vezes, a pessoa que está ali com os próprios problemas, ela vai ficar mais focada nos próprios problemas. Se os valores positivos apontam mais baixos, quer dizer que ela não está tão atenta aos problemas dos outros, mas mais em resolver as próprias questões, né? Então, às vezes, é uma tentativa de regulação do organismo para resolver os próprios conflitos, as próprias questões, as questões pessoais. Quem tem os valores positivos mais altos, aqui a gente pode trazer que também fideliza relacionamento, porque é uma pessoa que está tão aberta a ajudar o próximo que dificilmente ela é esquecida. Então, vai ter um momento que ela vai ser lembrada e naturalmente vai ser ajudada, né? Vai obter parcerias para que consiga também facilitar o alcance de metas e objetivos. E aí, por fim, nós finalizamos os 11 pilares, tá? Então, recapitulando, valores positivos, sociabilidade, reflexão, orientação positiva do futuro, independência, empatia, controle emocional, autoeficácia, bom humor, autoconfiança e aceitação positiva de mudanças. Então, falamos de pilares de trabalho, falamos de pilares de relacionamento. Se eu tenho, né, um EPR com pilares de trabalho, de relacionamento bastante desenvolvidos, naturalmente, o alcance de metas e objetivos, eles se tornam menos desafiadores, né? Não que seja fácil, mas bem menos desafiadores do que para aquelas pessoas que o EPR aponte, que os seus pilares apontem mais fragilizados. Agora, falando sobre um ponto de atenção que é importante em relação a essa avaliação, é que ela não é um teste que define quem você é um teste momentâneo, ou seja, é o seu estar e não o seu ser. Lógico que quando você for olhar para o seu teste, vai ter alguns pilares que você pode reconhecer como sendo seus, e outros pilares que você vai olhar e vai falar, esse aqui eu tô surpreso de ter apontado dessa forma. Mas vai ter outros que você vai reconhecer talvez como sendo, na maioria das vezes, um perfil seu. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que algumas dessas características você vai conseguir desenvolver com bastante facilidade, outras nem tanto, mas quando a gente compreende que esses pilares são importantes para o nosso desenvolvimento, aí nós vamos emitir os esforços necessários em prol do desenvolvimento deles. Então, aqui, só um ponto de atenção que eu gostaria de citar para vocês é que, por não ser um teste que avalia o ser e sim o estar, é um teste momentâneo. Então, algumas situações externas, como o processo de luto, término de relacionamentos, términos e encerramentos de ciclo, como, por exemplo, demissão, admissão numa nova empresa, demissão na empresa anterior, tudo isso pode contribuir para que esses pilares se alterem. Então, digamos que o ideal é que a gente faça aí no mínimo de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pelo menos, para avaliar como que estão os seus pilares hoje, como que eles podem estar aí daqui pelo menos um ano, 6 meses ou um ano. E aí, naturalmente, a gente vai emitindo plano de ação de desenvolvimento. Então, aqui é uma avaliação psicológica que vai trazer conscientização de um momento atual que você está enfrentando emocionalmente, para que você possa agir sobre, ou seja, desenvolver aquilo que pode estar afetando nos seus resultados, na sua qualidade de vida e bem-estar, tá? Então, algumas dessas situações, como eu acabei de citar, como luto, término de relacionamento, término dos estudos, de uma faculdade, encerramentos de ciclo, podem contribuir para alteração nos resultados dos pilares, tá? Da resiliência. E aí, falando sobre sugestões para desenvolver os pilares. Então, nós vamos fazer a devolutiva, vocês vão fazer a ferramenta, vão fazer o teste, assim como eu orientei. É importante não ingerir bebida alcoólica, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, para que esses fatores não impactem e desviem a atenção de vocês no momento do teste. Então, aqui é muito importante que a gente, além disso, de ter esses cuidados no momento de responder o teste, assim que a gente obter
ter o resultado é estar aberto. Então, se entreguem, respondam com sinceridade para o laudo vir fidedigno ao momento de vida que vocês estão. E aí, naturalmente, a gente pensar em um plano de desenvolvimento. Então, é olhar para esses pilares positivos, olhar para os pilares fragilizados e imaginar que a gente pode desenvolver esses pilares. Como? Né? Então, segue aqui algumas sugestões. Pedir ajuda para profissionais especializados em sua demanda. Um exemplo, se você vai avaliar que a sua qualidade de vida, o seu bom humor está afetado. Você quer melhorar, por exemplo, o pilar do bom humor. E aí você percebe que você não está fazendo atividade física, não tem uma qualidade de vida saudável. Lógico que você vai ter que procurar profissionais especializados. Então, o médico, o nutricionista, o psicólogo, enfim, o profissional da sua demanda. Então, é muito importante buscar ajuda especializada, não tentar fazer as coisas somente por conta própria. Algumas coisas sim, mas nem tudo, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente vai ter que ter alguém especialista para a gente conseguir desenvolver e performar melhor. A outra dica é procurar um profissional de psicologia, porque no momento que a gente está ali buscando alcançar metas, tem muita cobrança, a gente fala do coaching, então tem muita cobrança. E aí é bom trabalhar as questões, as fragilidades emocionais, então procure apoio psicológico também. 3, compartilhe as suas experiências com pessoas que estão passando pelo que você passou, ou que você está passando, as suas experiências e suas dores. É importante a gente compartilhar com pessoas que passaram, que estão passando, para trocar ideias, para adquirir ideias novas, né? Às vezes a gente não sabe como agir, de repente ouvindo a ideia do outro pode servir para a gente. Então, compartilhar é muito importante, ajuda na criatividade, a pensar em resolução, né, em resolver problemas, através da experiência, das dicas do outro. 4, para desenvolver os pilares, se dedique em fazer algo que você goste, viva seus hobbies. Então, é muito importante a gente ter qualidade de vida, né? Então, fazer aquilo que a gente gosta, entrar em estado de flow, entrar nesse estado de fluxo que a gente não vê as horas passando, que 8 horas é como se passasse uma, que gera esse prazer, esse engajamento nas atividades. Dica número 5, para desenvolver os pilares de resiliência, se você tiver alguma dificuldade em exercer atividades que não possuem conhecimento técnico desejável, informe o seu gestor para que possam alinhar o aprimoramento dessas habilidades e competências. Então, aqui é fundamental pedir ajuda da gestão. Por exemplo, o pilar autoconfiança, que é o você se colocar nas situações com segurança, o executar atividades com segurança, com maestria, se esse pilar está fragilizado e você sabe que é por falta de conhecimento, não conheço tecnicamente esse trabalho, não fui preparado para isso, converse com a sua gestão para poder desenvolver. O 6, se aprimore constantemente por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos para desenvolver suas competências técnicas. Então, aqui também é bastante importante, por exemplo, lá no pilar da autoeficácia, gera uma crença de incapacidade. Eu entender por que essa crença de incapacidade está sendo gerada, por que eu me sinto incapaz, é porque eu não conheço tecnicamente. Se eu não conheço, é buscar conhecimento. Então, vou treinar, vou me capacitar, vou fazer curso, né? Vou estudar para que eu possa adquirir o conhecimento necessário e essa crença de capacidade, de falta de capacidade, ela se esvaia. Agora, pode ser que não seja somente isso, pode ser uma insegurança com relação a questões emocionais. E aí, será que eu tenho que olhar, por exemplo, desenvolver essa crença de capacidade, fazendo terapia também, né? Porque pode ser que esteja relacionada a um trauma, algo que eu vivi lá na minha juventude, na minha infância, né? Que eu tive uma situação que eu não me senti capaz e eu arrastei essa impressão para esse momento de vida atual. Então, sempre
se aprimorar tecnicamente, mas olhar e reconhecer se essa descrença que você tem em você se envolve, por exemplo, traumas, situações que você viveu no passado. E se envolver, além de absorver o conhecimento técnico, você também vai ter que buscar apoio psicológico. Pilar número 7, dica número 7, leia, pesquise e estude. Quanto mais informações nós temos, mais segurança nós vamos ter para desenvolver as nossas ações, para emitir comportamentos assertivos em prol do alcance de metas e objetivos. Dica 8, se tiver uma crença religiosa, desenvolva também sua fé, porém sempre praticando uma postura ativa frente aos problemas, deixando vitimização de lado e assumindo autorresponsabilidade. Então, quem tem fé, às vezes tem situação que estão sob o nosso controle, tem situações que não estão. Então, quando a gente tem fé, a gente adquire naturalmente um otimismo, e isso é muito positivo, principalmente para que a gente mantenha a nossa mente sã. Ela é mais criativa, e naturalmente a mente mais criativa a gente consegue resolver problemas, conflitos com mais facilidade. Então, quando nós temos fé, a fé é um mecanismo muito importante para que a gente consiga desenvolver criatividade, inovação. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, é uma linha bastante tênue, porque tem muitas pessoas que têm fé e colocam tudo nas mãos de Deus e não se movem, não se movimentam em prol de melhoria. Então, é eu ter fé, mas eu também fazer a minha parte. Dica número 9, para desenvolvimento dos pilares. Descubra seu propósito de vida, sonhe, sonhar nos coloca em posição de atividade rumo à concretização. Então, aqui é bastante importante a gente sonhar, a gente ter combustível vital, eu pensar por que eu estou aqui, qual que é o meu propósito, esse trabalho que eu faço, qual que é a finalidade dele. Tudo que eu faço na vida, eu entender que existe um propósito. Isso é automotivador. Então, não é simplesmente fazer por fazer, mas porque existe um propósito por detrás. Isso vai me motivar a me desenvolver, vai me motivar a me autodesenvolver e, naturalmente, também alcançar os objetivos e metas de vida. E a dica número 10 é estipule metas que são passíveis de serem alcançadas, de acordo com a sua realidade. Estipule prazos e organize recursos necessários em prol do seu alcance. Então, aqui é fundamental que você estipule metas que sejam passíveis de ser alcançadas. Vou dar um exemplo claro. Às vezes a pessoa quer comprar um carro de 70 mil reais, só que ela ganha 800 reais por mês e ela quer alcançar essa meta em 6 meses. Ela não vai conseguir. E aí, naturalmente, ela vai se sabotar, ela vai se boicotar, porque ela sabe que não é passível de ser alcançada. Então, tem que ser metas realistas, porque quanto mais realistas, menos a gente se boicota, menos nós nos sabotamos. E aí, é importante também, existe aqui no material que vocês vão receber, a roda da vida, para que vocês possam analisar também. Então, além do EPR, vocês vão ter uma outra ferramenta para poder analisar, se autoconhecer, que é avaliar os momentos de vida atual de vocês. Então, dentro dessa roda, nós temos espiritualidade, lazer, hobbies e diversão, trabalho, relacionamentos. Então, vocês vão poder atribuir uma nota de 0 a 10 e colocar uma nota como meta ou objetivo que vocês querem alcançar. Então, exemplo, lá na saúde e disposição, coloquei nota 5, mas eu gostaria de chegar a 8. O que eu vou fazer de diferente de hoje em diante para que eu possa alcançar? E aí eu trago algumas perguntas de coaching, né? Um plano de coaching, por exemplo, por que essa meta é importante para você? Então, é sempre importante esse confrontamento. Essas ferramentas eu vou explicar para vocês no momento da devolutiva, né? Como que você consegue fazer um plano e materializar as limitações, a gente conseguir efetivar um plano de ação assertivo em prol de metas e objetivos, da realização de metas e objetivos. Então, eu vou apresentar para vocês, aqui tá no material, para que vocês já possam ter acesso,
mas na devolutiva é onde eu vou explicar sobre esse material para que vocês possam praticar quando nós não estivermos mais em sessão, mas para que vocês possam continuar aí em constante desenvolvimento. Então, tem aí essas ferramentas bem interessantes de coaching para que vocês possam desenvolver aí as competências de vocês, as habilidades, não só isso, mas olhar para aspectos de vida que às vezes estão gerando insatisfação e buscar melhoria contínua, deixando a vitimização de lado. Então é isso, pessoal. Novamente, eu agradeço vocês, tá? Por estenderem mais esse tempo, além do tempo de espera que vocês tiveram comigo, né? De estenderem mais esse tempinho agora, nesse vídeo complementar, para conhecer um pouquinho mais da ferramenta do EPR. Lembrando, como eu falei nas orientações, se alimentem, durmam bem antes de realizar o teste, não façam uso de bebidas alcoólicas 24 horas antes, pelo menos, da realização, até 24 horas antes da realização do teste, tá? Façam num lugar bem iluminado, silencioso, para que vocês estejam concentrados. E, principalmente, se entreguem, tá, gente? Se entreguem muito a esse trabalho. A devolutiva, vocês vão ver que é uma devolutiva muito positiva, muito construtiva, que vai trazer muitos insights para vocês, ideias, tanto para a vida pessoal, para desenvolver aspectos de vida pessoal e naturalmente profissional. Quando a gente está satisfeito na vida pessoal, a gente arrasta essa satisfação para a vida profissional. Quando nós não estamos satisfeitos, nós arrastamos independente da área. Se eu estou profissionalmente mal, eu arrasto para a vida pessoal. Se eu tô na vida pessoal mal, eu posso também arrastar para a vida profissional. Então, esse programa de desenvolvimento é algo que vocês têm que se entregar ao máximo, responder com toda sinceridade o teste, para que vocês obtenham um plano assertivo de desenvolvimento pessoal e de carreira, tá ok? Então, convido vocês a se entregarem a esse momento de autoconhecimento, que é um momento muito rico, que vai trazer muitos insights, muitas ideias, e podem ter certeza que vai ajudá-los também a aprimorar os resultados de vocês e alcançarem aí a realização nos âmbitos pessoais e profissionais, tá bom? Eu finalizo, então, com uma reflexão, né, que eu falo que é importante a gente se lembrar que as empresas, para performarem, elas devem ter uma equipe também engajada em performar. O sucesso da empresa dependerá do seu sucesso. Então, mãos à obra e rumo ao sucesso. É a carreira de vocês e é importante que vocês olhem a carreira de vocês não como algo que seja de responsabilidade da empresa, mas sendo de vocês. Então, é deixar o vitimismo de lado, assumir o protagonismo e rumo ao sucesso. Gente, obrigada, tá? Mais uma vez. E bora responder o teste já com as orientações passadas, hein? Sem bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o teste. Obrigada a todos. Tchau, tchau.